Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha neste canal de evangelização diaconal. Estamos nesta oitava de Páscoa, dentro das alegrias da ressurreição do Senhor. Hoje, quarta-feira, da qual hoje vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas não o reconheceram. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro irmão, cara irmã, após termos nos preparado no tempo quaresmal e, de fato, celebrarmos a Páscoa do Senhor nesta última vigília de sábado para domingo, e no domingo celebrarmos o dia da ressurreição do Senhor, a Páscoa deste ano 2021, agora nós vamos acompanhando passo a passo o ressuscitado, aonde, após a sua ressurreição, ele se encontra, a quem ele aparece, como temos vindo nesta semana, Aparece a Maria Madalena, aparece aos apóstolos, e hoje, nesta quarta-feira, Jesus aparece com 2 discípulos que estavam indo ao povoado de Emaús, e caminha com eles. E nesta caminhada, esses 2 discípulos estavam cabisbaixos, ainda muito atordoados com o acontecimento do julgamento, da morte, da crucificação do Senhor, e também ainda não tinham entendido e nem mesmo visto o Cristo ressuscitado, a questão da ressurreição. Muito bem, esta pequena história que hoje nós podemos vivenciar, que de fato aconteceu, essa perícope, podemos dizer assim, que aconteceu, nos atenta para alguns fatos importantes. A conversa, esses 2 estão conversando sobre os últimos acontecimentos, a paixão e a morte, e nós percebemos que falta aí a ressurreição. Pois bem, esses 2 têm o privilégio de entender a ressurreição de Cristo, aquilo que ainda não tinham entendido, visto ou contemplado, com o próprio Jesus Cristo que se põe a caminhar e a explicar a palavra, as Escrituras, e também um outro fato importante, Jesus se manifesta quando ele parte o pão para esses 2 discípulos de Emaús. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Há uma lição muito grande, Sempre que o Senhor divide o pão, é Ele mesmo que mostra a sua presença, Este pão que nós podemos ver que o ressuscitado nos oferece é Ele próprio, da qual Ele se partilha, E pede para cada um de nós também, após ter percebido a sua presença no pão e também na explicação das Escrituras, que a nossa missão se adiante, O nosso anúncio deve se adiantar e dizer a todos, que Ele está ressuscitado. Os discípulos de Emaús voltam, ali, e chegando ao seu destino, anunciam que viram ao Senhor, da qual o coração deles ardia, quando Jesus também caminhava com eles e explicava as Escrituras, sobre Ele próprio, sobre o que deveria ter acontecido com Ele. E, de certa forma, após explicar a Escritura,
faz refeição com eles e, ao mesmo tempo, eles percebem, enfim, a presença do ressuscitado no meio deles, né? Para nós, então, temos que atentar sempre, né, aquilo que são os sinais que o próprio Cristo nos deixa, né? A partilha da palavra, da qual ele mesmo explica as Escrituras, e também do pão, né, que nos faz memória, que nos faz esta memória presente do ressuscitado na nossa vida. E essa memória se estende a todo momento que participamos da Santa Eucaristia, né, e também a todo momento ao qual nos voltamos, vamos recorrer à leitura, né, ao estudo da Palavra de Deus, as Escrituras, né, a Bíblia, da qual está todo ali contido o que Jesus fez, né, da qual tudo nós sabemos, né, está ali. Pão para todos os lados, alimento para todos os lados, né? Cristo se faz presente, tanto nas Escrituras como também no partir do pão, que nos lembra hoje o sacramento da Eucaristia. Que nós também possamos reconhecer como esses dois, né? Mesmo que muitas vezes estamos caídos, vamos dizer assim, pelos acontecimentos, né? Mas o Cristo vem em socorro, explica, ensina, alimenta, se faz presente, e aí também coloquemos-nos nós como se fossem esses dois discípulos de Emaús, que tantas vezes estamos nessa situação e o Senhor vem e se encontra conosco e caminha conosco, nos dando a sua presença. Que tudo aquilo que ainda não se entende possa se clarear com a presença do Cristo ressuscitado, o seu poder, a sua força oferecido a cada um de nós. Passamos, então, após o entendimento de tudo isso, também o nosso papel, que é anunciar diretamente o Cristo ressuscitado a todos aqueles que ainda não compreendem e que estão no caminho. Coloquemos-nos nós, estes irmãos, no caminho das Escrituras e do partir do pão, para uma vivência plena daquele que ressuscitou e venceu a morte e o desespero de cada um de nós, e ainda nos ofereceu o perdão dos pecados e a sua presença eterna no nosso meio. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Que nesta quarta-feira da oitava de Páscoa, possamos nós também estarmos ali ao lado de Cristo, caminhando com Cristo, se alimentando de Cristo. Amém.